Vamos colocar isso daqui. Break news. Bolsonaro evita a terceira guerra mundial e declarações do presidente do Banco Central sobre Lula. Júlio, o que você tem a comentar sobre essas notícias maravilhosas que a gente está vendo aqui? Conte para nós. Então, Jean e Marcelo, no final da ditadura militar, muitos vão lembrar, o humorista Luiz Fernando Veríssimo, ele criou uma personagem que era a Velhinha de Taubaté. Ela era a última pessoa do Brasil que ainda acreditava no presidente João Figueiredo. Eu me lembrei dela por conta dessas postagens dizendo que o Bolsonaro foi à Rússia para acabar com a Terceira Guerra Mundial. Que eu saiba, o único brasileiro que parou uma guerra foi o Pelé. Vocês devem lembrar disso, né? Quando o Santos jogou na Nigéria, quando a Nigéria estava naquele conflito Biafra, né? Foi o único que a gente saiba que realmente parou uma guerra, né? Porque nem bem o avião presidencial brasileiro entrou no espaço aéreo russo, as notícias falsas já começaram a pipocar, né? E como você mostrou aí, com a chancela de meios de comunicação respeitáveis, né? A CNN, revista Time, né? Dando conta que o Bolsonaro tinha conversado com o colega russo dele, né? E o Putin, por conta desse telefonema, estaria retirando as tropas da Ucrânia, né, da fronteira com a Ucrânia. Bom, e a partir do momento que começaram essas notícias, esses memes, tudo, né, o universo paralelo que vive os bolsonaristas, né, se encarregou de multiplicar essa mentira. E chegou a ser o assunto mais comentado ontem, né, do dia de ontem, né? Só como referência, uma postagem do ex-ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, chegou a mais de 70 mil curtidas. Hoje já deve estar mais, né? Mas ontem bateu as 70 mil curtidas. E essas fake news, eu prefiro falar mentira mesmo, né? Fake news, essas mentiras, elas foram também postadas pelo ministro sanfoneiro lá do turismo, Gilson Carvalho, né? E pelo empresário Luciano Hang, todos eles com milhares de comentários, né? E até Jesus, de novo, Jesus da Goiabeira, entrou nessa história, né? Tem um meme dele guiando o Bolsonaro, né, para impedir a guerra, né? Esse aí que o Jean está mostrando agora, que tá na tela aí, é um deles, né? Só faltou a Regina Duarte compartilhar, né? Então a gente vê que hoje, nas redes sociais, a velhinha de Taubaté foi multiplicada por milhões. Existem milhões de velhinhas de Taubaté que ainda acreditam nessas mentiras, né, bolsonaristas, né? A minha segunda pauta, que depois eu vou linkar com essa, é o seguinte. Também ontem o presidente do Banco Central, ele fez numa entrevista que ele deu a Miriam Leitão, ele disse que o Brasil já está preparado para o governo Lula. Tá? Lógico que ele se referia aí ao mercado financeiro, né? Então, essa mudança de governo não vai afetar tanto o mercado financeiro como se dizia, ou como se quer demonizar, vamos dizer assim, o PT. Tá? Para fazer um contraponto entre as estratégias eleitorais aí dos candidatos Lula e Bolsonaro a partir dessa declaração, enquanto Bolsonaro continua falando cada vez mais para um nicho bolsonarista cada vez menor, e as pesquisas têm comprovado isso, o Lula vem
fazendo uma guinada para a direita. Tá, o que não é nenhuma surpresa, né? E a escolha do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como vice, demonstra isso. Não é uma estratégia nova do PT. Isso já foi feito no primeiro e no segundo mandato do Lula com o José Alencar, já foi feito no mandato da Dilma, que o vice era o Temer. Então, o Lula, ele acha, eu acredito que a estratégia dele é a seguinte: ele já se consolidou como segunda via, agora ele quer abarcar também a terceira via, ou seja, abandonando de vez uma polarização entre um radical de esquerda e um radical de direita. Então, o Lula está caminhando fortemente para o centro. Eu não me arrisco a dizer que nos próximos 8 meses a gente vai ter aí um presidente Bolsonaro por conta dessas mentiras todas, por conta do descrédito que ele está tendo com declarações, com esses fatos aí, como essa viagem à Rússia, que depois vai para a Hungria, também tentar convencer o mundo que o Brasil não é um páreo internacional, como sonhava o nosso ex-chanceler, né? Então nós não vamos ter 8 meses de tranquilidade. Quem acha, eu acho que está errado quem acha que o presidente Bolsonaro daqui para frente vai ser um presidente café com leite. No caso, café com leite condensado, né? Mas não, a gente conhece muito bem o perfil golpista dos bolsonaristas e com certeza nós vamos ter pela frente a eleição mais belicosa e conturbada, né? Desde a redemocratização. Então, não é força de expressão, está com os dias contados. Vai ser difícil tirá-lo do poder? Vai. Não por força do voto, mas por força de toda a bagunça, de toda a lambança que ele vai querer fazer no processo eleitoral. Mas, viu, Marcelo, aí que eu acho importante, o sistema de freios e contrapesos está funcionando bem. Assim como está funcionando a Câmara, que a gente sabe que a Câmara e o Senado, que a gente sabe que mais cedo ou mais tarde vai se alinhar com o próximo presidente, seja quem for, o Supremo está funcionando muito bem, tem sido o nosso grande para-raios, vamos dizer assim, né? E agora, com essa declaração do presidente do Banco Central, o que acontece? O mercado está se posicionando. E quando o mercado se posiciona, a gente sabe que a sociedade civil, de certo modo, vai atrás também. Então a gente fica tranquilo em relação a um próximo governo e fica terrivelmente preocupado porque muita viagem para a Rússia, o Bolsonaro ainda vai tentar evitar muita guerra internacional até o final do mandato dele. Então esse contraponto eu acho interessante. E com esses dois temas aí, bom, em relação ao Bolsonaro aí tentando evitar a Terceira Guerra Mundial, tirando a zoação e os memes, né, ou pseudo-memes, agora estão dizendo que era só brincadeira, eu acho pessoalmente que a repercussão da mídia foi exagerada. Essas visitas estão agendadas, acho que foram agendadas ainda na gestão do ex-ministro Ernesto Araújo, né, e foram adiadas, se não me engano, por conta da pandemia. Claro que talvez, pelo momento, né, fosse interessante postergar novamente. E, assim, é evidente que a política externa brasileira não tem qualquer estratégia, né? Que talvez a única estratégia é que Bolsonaro está tentando reforçar a sua imagem de líder conservador de direita e sua agenda de costumes junto à base bolsonarista. Mas eu acho que seria mais constrangedor cancelá-la. Por isso eu penso que a imprensa deveria ter adotado uma outra linha de cobertura. Para mim, tem duas questões muito mais relevantes e que a mídia não, em geral, né, a mídia em geral não abordou com a mesma intensidade. A primeira é o fato que a Polônia estava nesse roteiro. Mas o presidente polonês, que é de extrema-direita, eu não vou repetir o nome, eu não vou citar o nome dele aqui, que é complicadíssimo, não quis receber o Bolsonaro após o encontro com o Putin. A Polônia não tem boas relações com a Rússia.
E veja, né, colocar uma visita à Polônia junto com a Rússia é mais uma evidência da incompetência da política externa desse governo. Né? E a segunda, e eu acho que mais importante questão, é a visita à Hungria, né, do ultradireitista, xenófobo, homofóbico e autoritário Viktor Orbán. Está no poder desde 2010, controla direta e indiretamente a grande maioria dos jornais, TVs, rádios e sites da Hungria, interferiu e interfere nas instituições democráticas para se manter no poder, controla com mãos de ferro a educação e as universidades, inclusive proibindo temas como imigração e discussão sobre gênero em sala de aula, criou leis que associam homossexualidade com pedofilia, e em 2020 mudou a Constituição, proibindo a adoção de crianças por casais gays, e que transexuais mudem seus nomes nos documentos. Então, eu penso que a gente deve ficar de olho nos resultados desse encontro. Esse acho que pode render mais informação, mais... sobre as declarações do presidente do Banco Central sobre o Lula, na minha opinião, essa despreocupação com a transição, despreocupação do mercado, né, com a transição de Bolsonaro para uma eventual gestão Lula, na minha opinião, é porque não há transição. Né? A gente não vai precisar temer sobressalto. Se a gente lembrar que a gestão do orçamento já foi entregue para o Centrão, por Bolsonaro, que o parlamento, e mais especificamente o Centrão, que nunca teve tanto poder, graças ao Bolsonaro, né, que entregou, a gente brinca, né, a Dilma abriu o cofre e o Bolsonaro entregou o cofre para o Centrão. Então o próximo Centrão, obviamente, como todos os outros, vai comer na mão do Centrão, né, como sempre ocorreu, sem nenhuma novidade. Pois é o que vem ocorrendo desde sempre. O que só foi exposto nos casos do Mensalão e da Lava Jato, na verdade era isso, era o Centrão mandando, ou tentando mandar. A diferença agora é que a corrupção foi oficializada, né, através como a gente citou antes, através das falas das emendas, a apropriação do dinheiro para interesses pessoais e eleitoreiros, agora foi legalizada. Orçamento secreto, e vai embora. Isso, na verdade a corrupção foi oficializada, foi legalizada, esse é o ponto. Então, na verdade, é aquele negócio, é só quem é que vai a questão é quem é que vai se acertar com o Centrão depois em 2023. E selfies para o pai, para a campanha eleitoral. Ele foi lá para negociar aquela famosa maleta espiã lá, né, que ele tá louco atrás, né, que ele estava louco atrás do Pegasus, lá de Israel, depois tinha uma outra, se não me falha a memória, Maid Demon, uma coisa assim, que é uma outra, para espionar todos aqueles eventuais, né, empecilhos, né, na candidatura do pai. Então, Carlos Bolsonaro estava lá, pago com o nosso dinheiro, com o cartão corporativo, lá com esse objetivo, junto com aqueles... Faltam exatamente essa contradição, esse contraponto que eu quis dizer da campanha do Lula para a campanha do Bolsonaro. O Bolsonaro, já acho que os especialistas em pesquisas têm falado bastante que o Bolsonaro chegou no teto dele. Chegou no teto de votos, que é aqueles 20 e poucos %, e a tendência é cair. O Lula, com essa movimentação à direita, ele tende a ampliar o seu número de votos, seu leque de eleitores, até por contraposição ao próprio Bolsonaro. E você deixou bem claro agora que essa ida do nosso vereador federal lá para a Rússia é exatamente no sentido também que eu apontei de tentar melar ao máximo o processo eleitoral. A gente lembra qual a influência russa nas eleições americanas. Nós estamos falando de eleições americanas. Então, por conta desse desespero, vamos dizer assim, do Bolsonaro não conseguir crescer, não conseguir extrapolar esse nicho de votos que ele tem, ele vai fazer o possível para tentar melar as eleições. Mas
o contraponto nesse lado negativo, vamos dizer assim, nessa preocupação que a gente tem com o processo eleitoral, é que o mercado aponta para uma certa estabilidade. As instituições continuam firmes, continuam sólidas, e vai ser uma briga muito boa de se ver. Se a